Estou falando de um fax. Sim, você ouviu direito. Um aparelho de fax em 1999. Meu nome é Roberto e tenho 78 anos agora. Mas, naquela época, eu tinha 68. Eu morava no porão da casa do meu filho, dormindo num sofá gasto que cheirava a mofo e arrependimento. Toda manhã, eu acordava com o som da voz do meu filho Marcelo no andar de cima. Pai, você pode pelo menos tentar ser útil hoje? Essas palavras, dia após dia, como uma faca girando na ferida. Veja bem, eu nem sempre fui assim. Eu era alguém antes. Tive minha própria empresa de construção nos anos 70 e 80. Construí metade das casas do nosso bairro com estas mãos. Mas aí veio a recessão do início dos anos 90. Perdi tudo. A empresa desmoronou. Minha esposa faleceu de câncer em 1994 e, de repente, me vi sem nada, além de um cheque de aposentadoria que mal cobria meus remédios. Marcelo me acolheu, ou melhor, sua esposa Patrícia insistiu que ele fizesse isso. Mas não se engane, ele se certificava de que eu soubesse que era um fardo todos os dias. Você está comendo nosso pão, velho, dizia Patrícia, batendo os pratos na mesa do jantar. Eu apenas acenava com a cabeça. Mantinha a cabeça baixa. Que escolha eu tinha? Estava quebrado, destruído, à sombra do homem que já fui. Mas aqui está o que acontece quando você toca o fundo do poço. Às vezes, quando você está lá embaixo, no escuro, olhando para o teto às 3 da manhã, se perguntando se é isso que resta, às vezes o universo te joga uma corda, ou, no meu caso, um fax. Era uma terça-feira de manhã, 16 de março de 1999. Lembro-me porque faltavam 3 dias para meu aniversário, meus 69 anos. Marcelo já tinha me dito para não esperar nada especial. Não podemos desperdiçar dinheiro com bolo para alguém que não contribui com nada, ele havia dito na semana anterior. Eu estava sentado naquele porão lendo um jornal velho quando ouvi. Aquele som, aquele rangido mecânico de um aparelho de fax ganhando vida no andar de cima. Tínhamos um fax velho na cozinha. Marcelo usava para sua imobiliária. O som parou. Achei que era apenas mais um documento imobiliário, mas então ouvi a voz de Patrícia. Roberto, sobe aqui e limpa essa bagunça. Papel atolado. Subi aquelas escadas, meus joelhos doendo a cada degrau. A artrite. Mais um lembrete da minha inutilidade. Quando cheguei à cozinha, Patrícia já estava se afastando, enojada, me deixando sozinho com a máquina emperrada. Retirei o papel amassado, mas ao alisá-lo, minhas mãos congelaram. Não era para Marcelo. E o cabeçalho dizia: solicitação urgente de fornecimento de madeira, Tanaka Trading Company, Osaka, Japão. Meu coração disparou. Li de novo e de novo. Alguém no Japão procurava um grande carregamento de madeira nobre brasileira, ipê, jatobá, cumaru. Eles precisavam de 50 mil pés de tábua. A mensagem estava em inglês aproximado, mas os números eram perfeitamente claros. Estavam dispostos a pagar preços premium. O fax foi endereçado a uma certa Silveira Madeiras Fornecimento, com um número de telefone diferente em apenas um dígito da imobiliária do Marcelo. Número errado, pessoa errada, mas momento certo. Fiquei ali parado naquela cozinha segurando aquele pedaço de papel e algo clicou em mim. Foi como uma porta se abrindo na minha mente. Uma porta que eu achava que estava pregada havia anos. E se eu pudesse fazer isso funcionar? Eu não vendia madeira. Caramba, não trabalhava havia anos. Mas eu conhecia gente, construí casas por décadas, conhecia todos os fornecedores de madeira em 3 estados, sabia distinguir ipê roxo de ipê amarelo só de olhar o veio, sabia como negociar, como fechar um negócio e, acima de tudo, reconhecia uma oportunidade quando via uma. Patrícia voltou à cozinha.
Você consertou ou vai ficar aí parado como uma estátua? Dobrei aquele fax e o coloquei no bolso da camisa. Consertei, disse calmamente. Ela revirou os olhos e saiu. Naquela noite, não consegui dormir. Não por causa do sofá irregular ou do porão frio, mas porque minha mente estava fervendo, planejando, calculando. Pela primeira vez em 5 anos, senti algo que havia esquecido que existia. Esperança. Mas aqui está onde fica interessante. Porque o que fiz a seguir mudaria tudo. E quando Marcelo descobriu, quando ele percebeu o que seu pai inútil tinha feito, bem, digamos apenas que o karma tem um jeito de se manifestar quando você menos espera. Deixe-me te levar de volta a 1999 por um instante. Não era o mundo dos smartphones e mensagens instantâneas em que vivemos hoje, era o fim do século XX. O pânico do bug do milênio estava por toda parte. As pessoas estavam estocando conservas, temendo que os computadores travassem à meia-noite de 31 de dezembro. Mas no mundo dos negócios, os aparelhos de fax ainda eram reis. O e-mail existia, claro, mas os negócios internacionais funcionavam com fax e chamadas telefônicas, especialmente com o Japão. A economia japonesa ainda estava se recuperando do estouro de sua bolha no início dos anos 90. Mas suas empresas eram ávidas por produtos brasileiros. Madeira nobre de qualidade estava particularmente em demanda para suas indústrias de construção e móveis. Eu sabia disso porque, na época da minha construção, havia trabalhado com alguns caras de importação e exportação. Lembrava das conversas nos canteiros de obras, dos empreiteiros falando sobre como os compradores japoneses pagariam o preço certo pela madeira brasileira de qualidade. Naquela quarta-feira de manhã, depois que Marcelo e Patrícia saíram para trabalhar, subi as escadas. Minhas mãos tremiam quando peguei o telefone. O fax tinha um número de retorno, uma linha direta para um certo senhor Tanaka. Disquei. Meu coração batia tão forte que pensei que teria um ataque cardíaco ali mesmo. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, depois uma voz. Moshi, Moshi. Alô, é o senhor Tanaka? Tentei manter minha voz firme. Sim, você é da Silveira Madeiras Fornecimento? Fiz uma pausa por apenas 1 segundo. Este era o momento da verdade. Eu podia dizer não, me desculpar pela confusão, desligar e voltar para meu sofá no porão. Voltar a ser ninguém. Ou podia arriscar. Sim, senhor, é o Roberto. Recebi seu fax sobre o carregamento de madeira nobre. Ah, graças a Deus! Pensei que talvez fosse número errado. Preciso dessa madeira muito urgente. Você pode fornecer? Minha mente disparou. Eu poderia? Não tinha empresa, não tinha dinheiro, não tinha depósito, nem caminhão, nem nada do que seria necessário para conseguir isso. Mas tinha algo mais valioso. Tinha conhecimento e contatos. Senhor Tanaka, preciso fazer algumas perguntas sobre as especificações, disse, pegando um lápis e o verso daquele fax amassado, que pelos 20 minutos seguintes conversamos. Ele precisava de IP e jatobá secos em forno, qualidades específicas, dimensões específicas. Precisava que fosse enviado para o Porto de Santos em 6 semanas. O valor total do pedido, R$230 mil. Minhas mãos ficaram dormentes. R$230 mil. Quando desliguei, fiquei sentado ali, olhando para o telefone, minhas anotações, a magnitude do que acabara de concordar em explorar. Então, a realidade me atingiu como um trem de carga. Como diabos eu ia conseguir isso? Tinha R$800 na minha conta bancária. Era tudo, todo o meu patrimônio líquido. Mas não podia deixar isso passar. Não deixaria. Peguei minha jaqueta, minha velha agenda de endereços e comecei a fazer ligações. Primeira ligação, João Silveira.
Trabalhamos juntos nos anos 70. Ele passou da construção para o fornecimento de madeira nos anos 80 e possuía uma operação de tamanho médio no estado vizinho. João, é o Roberto Alves? Roberto, caramba, meu velho, não tenho notícias suas há anos. Como você está? Estive melhor, João. Escuta, preciso te pedir uma coisa. Você ainda está no comércio de madeira? Claro. Por quê? Você está voltando ao jogo? Contei a ele sobre a oportunidade, sobre o comprador japonês, sobre o volume que precisavam. João ouviu, realmente ouviu. Roberto, é um negócio sólido. Mas você sabe no que está se metendo? Só a logística, a papelada para envio internacional, as condições de pagamento. Eu sei que é complicado, João. É por isso que estou ligando para você. E se fizéssemos uma parceria neste negócio? Você tem a madeira, a infraestrutura. Eu tenho o contato com o comprador e o conhecimento da indústria. Dividimos os lucros. Silêncio do outro lado. De que tipo de divisão estamos falando? 60 a 40. Você fica com 60 por gerenciar a maior parte do trabalho. Eu fico com 40 por trazer o negócio e gerenciar o relacionamento com o cliente. Mais silêncio. Deixe-me pensar nisso, Roberto. Me dê 24 horas. Fiz mais 4 ligações naquele dia. 2 outros fornecedores de madeira com quem havia trabalhado, um consultor de envio que conhecia dos velhos tempos e um contador que me devia um favor desde 1987. Na quinta-feira à noite tinha um plano. Não era perfeito, mas era possível. João ligou na sexta-feira de manhã. Estou dentro, disse ele. Mas, Roberto, preciso te perguntar. Onde você esteve, meu velho? O boato era que você tinha perdido tudo. É verdade, João. Perdi tudo. Mas talvez seja hora de recuperar alguma coisa. Naquele fim de semana, trabalhei de verdade pela primeira vez em anos. Redigi propostas, calculei margens, coordenei com a equipe do João sobre inventários e cronogramas de envio. Correspondi com o senhor Tanaka por fax, confirmando especificações, negociando termos, estabelecendo confiança. E não disse uma palavra para Marcelo ou Patrícia. Toda manhã eles saíam para trabalhar. Toda manhã eu subia as escadas do porão e me tornava Roberto Alves, corretor de madeira, novamente. Mas aqui está o que eu não sabia. Aqui está o que não poderia ter previsto. Marcelo estava observando, escutando, desconfiado. E quando descobriu o que eu estava fazendo, quando descobriu que seu pai, sem valor, estava prestes a fechar um negócio valendo mais do que seu salário anual, foi aí que as coisas ficaram feias. Levou 2 semanas. 2 semanas de troca de fax matinal com Tanaka. 2 semanas coordenando com a operação de madeira do João. 2 semanas me sentindo vivo novamente. Mas na terceira semana, Marcelo me encurralou. Era uma terça-feira à noite. Eu estava no porão examinando os documentos de envio que João havia fachado para casa durante o dia. Ouvi passos na escada, pesados, raivosos. Marcelo apareceu segurando uma pilha de papéis de fax. Que porra é essa, pai? Meu estômago se apertou. Do que você está falando? Não se faça de idiota comigo. Ele jogou os papéis no meu sofá. Silveira Madeiras Fornecimento, Tanaka Trading Company. Você está administrando algum tipo de empresa desde minha casa? Levantei-me lentamente, meus joelhos protestando, mas me forcei a encontrar seu olhar. Estou trabalhando num negócio. E uma oportunidade de negócio legítima. Marcelo riu. Realmente riu. Você? Uma oportunidade de negócio? Pai, você mal consegue subir as escadas sem perder o fôlego. Você não trabalha há 5 anos. Que tipo de golpe você está tentando aplicar? Não é golpe, Marcelo. Estabeleci contato com um comprador japonês que precisa de madeira nobre brasileira.
Fiz parceria com o João Silveira. Estamos prestes a fechar um negócio de mais de R$ 200.000. A cor saiu do rosto dele. Depois voltou vermelho vivo. R$ 200? Você espera que eu acredite nisso? Você está delirando, velho. Patrícia apareceu no topo da escada. O que é toda essa gritaria? Seu sogro se acha algum tipo de magnata da madeira falido, rosnou Marcelo. Mas vi algo em seus olhos. Não apenas raiva. Outra coisa. Medo? Não, pior. Ganância. Marcelo, ou esse negócio está acontecendo. Em 3 semanas, um navio porta-contêineres sai de Santos com nossa madeira. Em 5 semanas, recebo meu primeiro pagamento. Seu pagamento? Marcelo se aproximou. Pai, você está usando meu aparelho de fax, minha linha telefônica, meu endereço para essa empresa. Legalmente você está operando sob meu teto. Qualquer dinheiro que vier desse negócio, metade me pertence. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você não pode estar falando sério. Completamente sério. Você quer morar aqui? Quer continuar usando meus serviços, comendo minha comida? Então eu quero 50% de todo o dinheiro que vier desse negócio de madeira, ou eu fecho tudo imediatamente. Patrícia acenou com a cabeça das escadas. Ele está certo, Roberto. Você está aproveitando a tempo suficiente. Se você está ganhando dinheiro, te merecemos nossa parte. Olhei para meu filho. Realmente olhei. Este não era o garoto que criei. O garoto a quem ensinei a jogar bola, o adolescente que ajudei com a lição de casa, o jovem que vi se formar na universidade. Este era alguém que eu não reconhecia. Você vai extorquir seu próprio pai? Estou protegendo meus interesses, pai. É isso que você me ensinou, lembra? Negócios são negócios. Sentei-me de volta naquele sofá. A traição doía mais do que qualquer perda financeira que já havia sofrido. Me dê 24 horas, disse baixinho. Deixe-me pensar sobre isso. Você tem 12 horas, rosnou Marcelo. Amanhã de manhã quero sua resposta. 50% ou eu corto o cordão da sua operaçãozinha. Eles me deixaram sozinho naquele porão. Não dormi naquela noite. Não conseguia. Mas não estava apenas deitado ali tendo pena de mim mesmo. Não. Estava planejando. Veja, aqui está o que Marcelo não entendia. Aqui está o que ele nunca entendeu sobre negócios. Não se trata apenas de ganhar dinheiro. Trata-se de relacionamento, de confiança, de integridade e de alavancagem. Na manhã seguinte, subi aquelas escadas mais uma vez. Marcelo estava sentado à mesa da cozinha, café na mão, sorriso presunçoso no rosto. Então, o que vai ser, pai? Puxei uma cadeira. Sentei-me na frente dele. Falei com meu amigo contador ontem à noite, disse calmamente. E com meu amigo advogado. Você se lembra do Bernardo Duarte? Ele pratica direito há 30 anos. O sorriso de Marcelo enfraqueceu ligeiramente. Bernardo me explicou algo interessante. Veja, embora eu more na sua casa, a empresa que criei é inteiramente distinta. O fax chegou a mim por acidente. O relacionamento com o Sr. Tanaka é meu. A parceria com o João Silveira é minha. Você não tem nenhuma reivindicação legal sobre nada disso. Isso se chama chantagem. E você sabe disso. Na verdade, não. Inclinei-me para a frente. Mas aqui está a parte interessante, Marcelo. Bernardo também me lembrou de algo chamado exploração financeira de idosos. É crime neste país. Quando alguém em posição de poder sobre uma pessoa idosa tenta extorquir ou roubar dinheiro dessa pessoa, é um crime grave. O rosto de Marcelo perdeu a cor novamente, mas desta vez ela não voltou. Você não vai denunciar seu próprio filho. Você está certo, não vou. Levantei-me, porque não vou te dar a chance de tornar essa escolha real. Estou me mudando hoje.
Patrícia entrou correndo na cozinha. Se mudar, para onde você vai? Você está quebrado. Não mais. A João Silveira me ofereceu um quarto acima do escritório de madeira dele até esse negócio ser fechado. Estarei fora do caminho de vocês ao meio-dia. Caminhei em direção às escadas do porão, depois parei. Ah, e Marcelo, Patrícia? Obrigado. Patrícia parecia confusa. Por quê? Por me lembrarem quem eu realmente sou. Veja, durante 5 anos acreditei no que vocês me disseram, que eu era inútil, acabado, um fardo. Mas aquele fax, aquele número errado, me mostrou algo importante. Olhei diretamente para meu filho. Eu não sou o fracasso aqui, é você. Você tinha um pai que construiu uma empresa do nada, que te ensinou trabalho duro e integridade. E você jogou tudo fora para se tornar isso. Alguém que roubaria do próprio pai. A mandíbula de Marcelo se contraiu. Saia daqui. Já estava planejado. Embalei minhas poucas coisas. Uma mala, algumas roupas, minha agenda de endereços, aquele fax amassado que havia começado tudo. Quando passei por aquela porta da frente, não olhei para trás. João me pegou em seu caminhão. Você está bem, Roberto? Estou melhor do que estive em anos, João. Vamos fechar esse negócio. E fechamos. Nas 3 semanas seguintes, tudo se encaixou. A madeira foi processada, enviada, entregue. O senhor Tanaka ficou encantado com a qualidade. Ele transferiu o pagamento pontualmente. Cada centavo. Depois das despesas e da parte do João, minha parte totalizou R$92 mil. R$92 mil. Eu tinha ido de R$800 no meu nome para quase 6 dígitos em 6 semanas. Mas a história não para aí. Ah, não, porque 2 meses depois algo aconteceu que eu nunca poderia ter previsto. Algo que colocaria Marcelo de joelhos. Literalmente. Ou você sabe o que é engraçado sobre o sucesso? Como ele atrai exatamente as pessoas que duvidaram de você em primeiro lugar. 2 meses depois de sair da casa do Marcelo, eu estava sentado num pequeno escritório acima do depósito de madeira do João. Não era muito, apenas uma mesa, um telefone, um aparelho de fax e uma vista para pilhas de madeira. Mas era meu. O senhor Tanaka havia se tornado um cliente regular. Ele me referiu a 3 outras empresas comerciais japonesas. O rumor corria em Osaka de que havia um corretor de madeira brasileiro confiável que entendia de qualidade e honrava seus compromissos. Em junho de 1999, eu havia fechado 4 negócios adicionais. Minha conta bancária havia saltado de R$92 mil para mais de R$200 mil. Não era rico, mas era estável, independente, respeitado novamente. Foi então que o telefone tocou. Alves Madeiras Internacional, aqui é o Roberto. Pai, quase desliguei. O que você quer, Marcelo? Eu preciso falar com você. Posso passar aí? Por quê? Por favor, pai. É importante. Contra meu melhor julgamento, concordei. Disse a ele para passar no escritório na manhã seguinte. Quando ele chegou, mal o reconheci. A arrogância havia sumido. Ele parecia cansado, derrotado. Nem conseguia me olhar nos olhos enquanto se sentava na frente da minha mesa. O que está acontecendo? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Patrícia me deixou. Pisquei. O quê? Ela me deixou há 3 semanas. Disse que eu era um fracasso. Disse que não conseguia ficar com alguém que deixou o próprio pai ir embora com uma fortuna enquanto nós lutávamos. Uma fortuna, Marcelo? Ganhei dinheiro, sim, mas mal é uma fortuna. E você não me deixou fazer nada. Você tentou me roubar, lembra? Ele estremeceu com a palavra roubar. Eu sei o que fiz. E sinto muito, pai. Sinto muito mesmo. Por que você está realmente aqui, Marcelo?
Ele finalmente levantou os olhos e vi ali aquele mesmo desespero que havia visto no meu próprio espelho por 5 anos. Estou quebrado, pai. A imobiliária está em declínio há meses. Perdi 2 pagamentos da hipoteca. O banco está ameaçando executar a hipoteca. Não sei o que fazer. Parte de mim queria sentir satisfação, justificação, justiça. Ele me havia tratado como lixo, e agora o karma havia dado a volta completa. Mas outra parte de mim, uma parte mais profunda, sentia apenas tristeza. Você quer dinheiro? Não, quer dizer, não quero esmola. Pensei que talvez pudesse trabalhar para você, ajudar com o negócio. Pensou bom com números, organização. Poderia ser útil. Útil. Aquela palavra de novo. Recostei-me na cadeira. Estudei meu filho. O homem que me havia chamado de sem valor, que me fez dormir num sofá no porão por 5 anos, que tentou extorquir 50% do meu primeiro negócio. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre perdão. Não se trata de esquecer, não se trata de fingir que algo não machucou, trata-se de escolher não deixar aquela dor controlar seu futuro. Marcelo, preciso te dizer uma coisa. Quando eu morava no seu porão, sabe qual era a pior parte? Ele esperou. Não era o sofá irregular, não era o frio, nem mesmo a dependência financeira. Era perder minha identidade. Todo dia você e Patrícia me lembravam que eu era sem valor, e eventualmente comecei a acreditar nisso. Olhava no espelho e via o que vocês viam. Um fardo, um fracasso, alguém que havia esgotado todas as suas chances. Pai, eu... Levantei a mão. Deixe-me terminar. Aquele fax, aquele número errado, não me deu apenas uma oportunidade de negócio. Ele me deu algo mais importante. Me lembrou de quem eu realmente era. Não quem você dizia que eu era. Não quem as circunstâncias me forçaram a me tornar. Mas quem eu sempre fui por baixo. Levantei-me. Fui até a janela. Olhei para as pilhas de madeira no pátio do João. Sabe qual é a diferença entre você e eu, Marcelo? Quando perdi tudo no início dos anos 90, perdi meu negócio, meu dinheiro, minha esposa, tudo. Mas nunca perdi meu caráter. Nunca tentei roubar alguém mais fraco do que eu. Nunca fiz alguém se sentir sem valor para me sentir melhor. Virei-me para encará-lo. Você está sentado no meu escritório pedindo um emprego porque está desesperado. E eu entendo o desespero. Vivi desesperado por 5 anos. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Você está aqui porque está arrependido da forma como me tratou? Ou está aqui porque precisa de algo de mim? Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. Ambos. São ambos, pai. Sinto muito por tudo. Não mereço sua ajuda. Não mereço nada de você. Mas estou pedindo mesmo assim, porque não sei o que mais fazer. Sentei-me novamente. Peguei uma caneta. Batiquei na mesa. Aqui está o que vou fazer. Não vou te dar dinheiro. Não vou te contratar, mas vou te ensinar. Me ensinar? Te ensinar como fazer o que fiz, como identificar oportunidades, como construir relacionamentos, como começar do nada. Você tem habilidades, Marcelo. Experiência em vendas, gestão de clientes. Você não precisa do meu dinheiro, você precisa se lembrar de como usar o que tem. Nos 3 meses seguintes, Marcelo e eu nos encontramos 2 vezes por semana. Mostrei a ele como funcionava o comércio de exportação de madeira. Apresentei-o a contatos. Ensinei-lhe negociação, controle de qualidade, logística. Não foi fácil. Houve momentos de tensão, discussões sobre o passado. Mas, lentamente, algo começou a mudar. Não apenas nele, em nós dois. Em setembro, Marcelo havia fechado seu primeiro negócio independente. Pequeno, pisos de madeira nobre para um comprador na Coreia do Sul. Seu lucro foi de R$18.000. Ele me ligou no dia em que o pagamento foi feito. Consegui, pai.
Realmente consegui. Sorri. Você conseguiu? Como se sente? Incrível. Aterrorizado. Oh, não consigo acreditar que é real. É real, filho. E sabe de uma coisa? Isso é apenas o começo. Mas ainda havia mais um capítulo nesta história. Mais uma reviravolta que nenhum de nós viu chegando. E quando aconteceu, quando tudo o que construí estava de repente ameaçado por forças além do meu controle, foi aí que Marcelo realmente teve a chance de mostrar o que havia aprendido. Não apenas sobre negócios, sobre ser um filho. Outubro de 1999. O mundo estava obcecado com o bug do milênio. Por toda parte que você olhava, as pessoas entravam em pânico sobre computadores travando, bancos falindo, aviões caindo do céu quando o relógio batesse meia-noite em 31 de dezembro. A maioria era besteira, é claro, mas havia um problema real do qual ninguém estava falando. Um problema que iria atingir meu negócio como um trem de carga. A crise financeira asiática de 1997 tinha repercussões nas economias há 2 anos. No final de 1999, muitas empresas japonesas ainda estavam com dificuldades. O crédito estava apertado, os termos de pagamento estavam se alongando. Transações que deveriam ser simples estavam de repente complicadas por restrições bancárias e flutuações de moeda. Estava sentado no meu escritório em 15 de outubro, quando o fax chegou. Era do Sr. Tanaka. Senhor Roberto, devo informá-lo de uma situação difícil. Nosso parceiro bancário congelou transferências internacionais pendentes de revisão de conformidade do ano 2000. O pagamento do seu carregamento de setembro será atrasado no mínimo 60 dias. Minhas mais sinceras desculpas. Resolveremos assim que possível. 60 dias. Olhei fixamente para aquele fax. Minhas mãos começaram a tremer. Veja, e aqui está o que ninguém te diz sobre administrar um negócio de fluxo de caixa. Você paga seus fornecedores adiantado ou a curto prazo. Você é pago por seus clientes a prazo mais longo. A lacuna entre essas duas coisas se chama capital de giro. E se essa lacuna ficar muito ampla, você se afoga. O carregamento de setembro era meu maior negócio até aquela data. 47 mil pés de tábua de IP e Jatobá Premium. Valor total, R$ 190 mil. Minha parte, após despesas e a parte do João, deveria ser de R$ 72 mil, que eu não veria por pelo menos mais 60 dias. O problema: eu tinha 3 novos contratos já em andamento. Fornecedores esperando pagamento, empresas de transporte precisando de acertos. Havia alocado o pagamento de setembro para cobrir essas despesas. Sem aquele dinheiro, estava a descoberto em R$ 50 mil. Peguei o telefone. Liguei para meu banco. Senhor Alves, sinto muito, mas dado que seu negócio tem menos de 1 ano, não podemos conceder uma linha de crédito desse tamanho. Talvez se você tivesse mais garantias... Garantia? Eu tinha móveis de escritório e algumas economias. Era tudo. Liguei para o João. Roberto, eu te ajudaria se pudesse, mas estou no limite também. Acabei de expandir a operação. Cada centavo está amarrado em estoque e equipamento. Liguei para 2 outros contatos comerciais. Mesma história. Ninguém tinha esse tipo de capital líquido disponível a curto prazo. No final do dia, estava sem opções, exceto uma. Poderia ligar para Marcelo. Ele estava se saindo bem com seus negócios. Não somas enormes, mas constante. Provavelmente havia economizado uns 15 ou 20 mil a essa altura. Combinado com parte das minhas economias, talvez pudéssemos juntar o suficiente para ficar à tona até o pagamento do Tanaka chegar. Mas pedir dinheiro ao meu filho, o mesmo filho a quem havia me recusado a dar esmola 3 meses atrás. A ironia não me escapou.
Fiquei sentado naquele escritório até às 8 da noite, olhando fixamente para o telefone. Finalmente disquei. Pai, está tudo bem? Marcelo, preciso te dizer uma coisa. Estou em apuros. Expliquei a situação. O pagamento atrasado, a crise de fluxo de caixa, a lacuna de R$ 50 mil. Se não pudesse cobrir esses pagamentos de fornecedor nas próximas 2 semanas, teria que dar calote nos contratos. Minha reputação seria destruída. Tudo o que construí desapareceria. Silêncio do outro lado. Quanto você tem em economias agora? Perguntou Marcelo. Cerca de R$ 30 mil em dinheiro? Preciso de mais 20 mil para fazer funcionar. E o Tanaka certamente pagará em 60 dias. Ele nunca perdeu um pagamento. O atraso é inteiramente devido ao congelamento bancário do ano 2000. É temporário. Mais silêncio. Tenho R$ 18 mil economizados. Finalmente, disse Marcelo. Cada centavo que ganhei dos negócios que você me ajudou a fechar. Minha garganta se apertou. Marcelo, não posso te pedir para arriscar tudo o que ganhou. Você não está pedindo, pai. Estou oferecendo, com uma condição. Aí estava, pensei. O gancho, o ângulo. Qual condição? Que você me deixe te ajudar, não apenas com o dinheiro, com o negócio. Quero ser seu sócio, um sócio de verdade. Não 50-50 como tentei extorquir antes, mas algo justo, algo sobre o qual concordamos. Fechei os olhos. Sentindo o peso de 5 anos de dor e 6 meses de reconciliação pesando sobre mim. Por que, Marcelo? Por que você arriscaria suas economias no meu problema? Porque não é seu problema, pai. É nossa oportunidade. Você me ensinou algo nos últimos 3 meses. Me ensinou que negócios não são apenas sobre dinheiro, são sobre confiança, relacionamento, estar presente quando as coisas ficam difíceis. Você estava lá para mim quando eu não merecia. Agora estou aqui para você. Não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Pai, você está aí? Estou aqui, filho. Estou aqui. Nos encontramos na manhã seguinte. Marcelo trouxe um cheque de R$ 18 mil. Contribuí com R$ 30 mil das minhas economias. Ainda estávamos a descoberto em R$ 2 mil. Mas João concordou em estender os termos em um dos carregamentos quando expliquei a situação. Crise evitada, mal. Mas aqui está onde fica interessante. Lembra como Marcelo pediu para ser sócio? Redigimos um acordo formal. Ele contribuiria não apenas com capital, mas também com tempo e habilidade. Em troca, obteria 30% dos lucros no futuro. 30%, não 50%. Nem mesmo 40. Tem certeza? Perguntei. Você está contribuindo com quase 40% do capital de emergência. Tenho certeza, pai. É seu negócio, sua visão, seus relacionamentos. Só estou grato por fazer parte disso. Nos 60 dias seguintes, Marcelo e eu trabalhamos juntos como nunca antes. Ele cuidou da logística e comunicação com clientes. Concentrei-me em relacionamentos com fornecedores e controle de qualidade. Éramos uma equipe. Fiel à sua palavra, o pagamento do Sr. Tanaka chegou em 14 de dezembro de 1999. R$ 72 mil, mais R$ 5 mil adicionais como desculpas pelo atraso. Estávamos de volta ao azul, mais fortes do que antes. Mas dezembro ainda tinha uma surpresa reservada. Uma que testaria tudo o que havíamos construído juntos. E quando aconteceu, quando tudo estava em jogo em 31 de dezembro de 1999, enquanto o mundo prendia a respiração esperando o ano 2000, foi aí que aprendi o verdadeiro significado de parceria e redenção. Natal de 1999 era diferente. Pela primeira vez em 6 anos, não estava passando as festas no sofá de alguém, me sentindo como um fardo. Tinha meu próprio apartamento agora. Pequeno, mas meu.
Marcelo e seus filhos vieram para o jantar de Natal. Seus filhos, meus netos. Não os via há meses. Patrícia os manteve afastados depois da separação, mas Marcelo havia lutado pela guarda compartilhada. Vovô, esse lugar é legal. Ana Clara, 7 anos, me abraçou forte. Você realmente trabalha com madeira para o Japão? Não para o Japão, minha querida, para o Japão. Enviamos madeira brasileira para lá. Felipe, 10 anos, estava naquela idade em que tudo era simultaneamente legal e embaraçoso. Jantamos, peru, farofa, todos os pratos tradicionais. Não era sofisticado, mas era família. Família de verdade. Não a performance de família que havia suportado na casa do Marcelo com Patrícia. Depois que as crianças adormeceram no sofá, Marcelo e eu sentamos na pequena varanda. Estava frio, mas claro. Dava para ver as estrelas. Pai, preciso te dizer uma coisa. Olhei para ele. O que há de errado? Nada está errado, só... Tenho pensado muito ultimamente sobre tudo o que aconteceu, como te tratei. Marcelo, já superamos isso. Não, deixe-me terminar. Por favor. Ele fixou as mãos. Quando Patrícia saiu, ela me disse uma coisa. Disse, você é exatamente como seu pai. Um fracasso que vai acabar sozinho. Mas aqui está a coisa, pai. Ela estava certa. Sou como você, mas não da forma que ela pensava. Ele me olhou. Sou como você porque quando tudo desmorona, não desisto. Sou como você porque estou aprendendo que caráter importa mais do que dinheiro. Sou como você porque estou descobrindo como ser uma pessoa decente. Não apenas uma pessoa bem-sucedida. Coloquei minha mão no ombro dele. Você não é um fracasso, filho. Você é um trabalho em progresso, como todos nós. Tem mais uma coisa, a razão pela qual eu realmente queria vir esta noite. Tirou um envelope do bolso do casaco. Entregou-me. O que é isso? Abra. Dentro havia um cheque em meu nome. 30 mil reais. Marcelo? O que é isso? Minha parte dos lucros do 4º trimestre mais o empréstimo de emergência que te dei. Estou me reembolsando e pegando minha distribuição. Mas concordamos que você ficaria com 30%. Eu sei o que concordamos. São meus 30% mais 10% adicionais. Olhei para o cheque novamente. Fiz o cálculo na cabeça. Marcelo, isso não bate. Você está me dando mais do que me deve. Eu sei. Considere como aluguel atrasado por 5 anos morando no seu porão. Filho, você não me deve nada. Devo sim, pai. Devo mais do que dinheiro pode pagar, mas é um começo. Ficamos sentados ali em silêncio. Às vezes as palavras não são suficientes. Às vezes você simplesmente senta com alguém e deixa o momento ser o que é. Mas dezembro não tinha terminado com as surpresas. No dia 29 de dezembro, 2 dias antes do ano 2000, recebi uma ligação do Tanaka. Senhor Roberto, tenho um pedido urgente. O que há de errado? Meu maior cliente, Indústrias Suzuki, está abrindo uma nova instalação de fabricação no sul do Brasil. Querem um parceiro brasileiro para fornecimento contínuo de madeira. Não um contrato de carregamento único. 5 anos. Mínimo de R$1 milhão por ano. Quase deixei cair o telefone. R$1 milhão por ano? Sim, mas precisam de resposta antes do ano novo. Antes do ano 2000. Querem contrato assinado para que tudo esteja pronto para a operação em janeiro de 2000. Isso é uma empresa massiva, senhor Tanaka. Precisaria expandir operações, contratar pessoas, garantir fornecedores maiores. Compreendo, é grande. Mas, senhor Roberto, recomendo você especificamente. Digo a eles que você é homem de integridade, homem que entrega qualidade, homem que honra compromisso. Confiam na minha palavra. Olhei ao redor do meu pequeno escritório.
A mesa usada, o único aparelho de fax, a operação humilde que havia salvado minha vida 6 meses atrás. Poderia fazer isso? Poderia realmente gerenciar um contrato desse tamanho? Preciso de 24 horas para consultar meu sócio. Sócio? Seu filho? É sócio comercial agora? Sim, meu filho é meu sócio comercial. Ah, negócio de família. Isso é bom, muito bom. Ligue amanhã, senhor Roberto. Mas lembre-se, resposta deve vir antes de 31 de dezembro. Desliguei e imediatamente liguei para Marcelo. Precisamos nos encontrar. Agora. É importante. Marcelo chegou ao escritório em menos de 1 hora. Expus tudo. A oportunidade, o escopo, o prazo, o risco. Pai, isso poderia mudar tudo, mas temos a capacidade, a infraestrutura? Ainda não. Mas conheço pessoas que têm. João expandiria sua operação se pudéssemos garantir o volume. Conheço 3 outros fornecedores que fariam parceria conosco. Podemos fazer isso, Marcelo, mas significaria arriscar tudo, cada centavo que temos, cada relacionamento que construímos. Se falharmos, falhamos juntos. E se tivermos sucesso, teremos sucesso juntos, disse simplesmente Marcelo. Olhei para meu filho. Realmente olhei. 6 meses atrás, ele havia tentado me roubar. Agora estava pronto para arriscar tudo o que havia ganho para perseguir um sonho comigo. Tem certeza disso? Nunca tive mais certeza de nada. Pai, vamos ligar para o Tanaka. Ligamos para ele juntos no Viva Voz às 23 horas do dia 29 de dezembro de 1999. Senhor Tanaka, aqui são Roberto e Marcelo Alves. Aceitamos a proposta do seu cliente. Enviaremos resposta formal por fax ao meio-dia de amanhã. Excelente! Roberto, filho, vocês não se arrependerão. Meu cliente está muito entusiasmado em trabalhar com a empresa familiar Alves. Empresa familiar Alves. Gostei do som disso. Passamos todo o dia 30 de dezembro preparando documentos, fazendo ligações, obtendo compromissos de fornecedores. Às 23 horas daquela noite, tínhamos faxado tudo para o Tanaka. Então, esperamos. 31 de dezembro de 1999, véspera do ano 2000. O mundo prendia a respiração. Os computadores travariam, os bancos faliriam, os aparelhos de fax internacionais parariam de funcionar quando o relógio batesse meia-noite. Às 14 horas, nosso aparelho de fax ganhou vida. Contrato transferido. Bem-vindo à parceria Indústria Suzuki. Marcelo e eu apenas nos olhamos e começamos a rir. Tínhamos conseguido. Janeiro de 2000. O novo milênio. O bug do milênio veio e se foi com apenas um soluço. Mas para Alves Madeiras Internacional, como havíamos oficialmente nomeado a empresa, tudo havia mudado. O contrato da indústria Suzuki era real e era massivo. Em fevereiro, tínhamos nos mudado do meu pequeno escritório para um espaço de depósito adequado, contratado 3 funcionários, atualizado nossos sistemas de computador, conseguido um site de verdade. Marcelo até me convenceu a ter um celular. Pai, estamos em 2000. Você não pode administrar um negócio internacional com apenas uma linha fixa e um aparelho de fax. Ele estava certo. Claro, o telefone Nokia que ele me comprou era desajeitado e estranho, mas tinha que admitir que poder receber ligações de fornecedores enquanto inspecionava carregamentos de madeira era bem conveniente. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Em março, encontramos nosso primeiro problema importante de qualidade. Um carregamento de jatobá que havíamos obtido de um novo fornecedor tinha problemas de umidade. A madeira não estava devidamente seca em forno. As indústrias Suzuki rejeitaram toda a carga. Recebi a ligação às 6 horas da manhã. O Sr. Tanaka,
normalmente tão educado e medido, estava claramente estressado. Senhor Roberto, isso é problema muito sério. Meu cliente está muito chateado, está questionando continuação da parceria. 50 mil reais de madeira sentada num container no Porto de Santos. Rejeitada. E éramos responsáveis. Marcelo e eu tivemos uma reunião de emergência às 7 horas da manhã. Precisamos resolver isso imediatamente, disse. Liga para o João. Precisamos de madeira de substituição encontrada. E processada e enviada em 10 dias, ou violamos o cronograma do contrato. Pai, só a substituição nos custará 40 mil reais. Além disso, estamos presos com 50 mil reais de madeira ruim. Estamos olhando para um custo de 90 mil reais. Eu sei. Mas se não consertarmos isso, perdemos um contrato de 5 anos. 5 milhões de reais. Engolimos o prejuízo e fazemos a coisa certa. Foi a decisão mais difícil que tomei desde o início do negócio. Quase todas as nossas reservas de liquidez desapareceram apenas para consertar um erro. Mas Marcelo não argumentou. Apenas acenou com a cabeça. Vou ligar para o João. Você cuida do Tanaka. Nos 10 dias seguintes, mal dormimos. Encontramos jatobá de substituição de 3 fornecedores diferentes. Fizemos processar em regime de urgência. Inspecionamos pessoalmente cada tábua. Pagamos pelo envio acelerado. O carregamento de substituição chegou ao Japão em 24 de março, 12 horas antes do prazo do contrato. O Sr. Tanaka ligou no dia seguinte. Senhor Roberto, meu cliente está muito impressionado. Dizem que em 30 anos de negócios, nenhum fornecedor brasileiro jamais resolveu o problema tão rapidamente, tão completamente. Querem expandir contrato, aumentar volume em 20%. Marcelo e eu apenas nos olhamos do outro lado da mesa. 20% de aumento? Repeti. Sim, a partir de abril. Vocês provaram que são parceiro confiável. Isso é coisa mais importante na cultura de negócios japonesa. Não perfeito, mas confiável. Depois de desligar, Marcelo disse: perdemos 90 mil reais e de alguma forma saímos ganhando. Isso é negócios. Isso é negócios, filho. Às vezes as lições mais caras são as mais valiosas. No verão de 2000, Alves Madeiras Internacional havia crescido além de tudo que imaginei. Tínhamos 8 funcionários, parcerias com 6 principais fornecedores de madeira, clientes no Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. E Marcelo havia se tornado um verdadeiro homem de negócios. Não o homem arrogante e inseguro que tentou me extorquir 1 ano atrás, mas alguém que entendia que o sucesso era construído sobre relacionamentos, confiança e integridade. Um dia de julho, ele entrou no meu escritório com uma expressão estranha no rosto. Pai, recebi uma ligação hoje, da Patrícia. Fiquei tenso. O que ela queria? Ela ouviu falar do negócio, do nosso sucesso, quer nos encontrar, diz que quer se desculpar. O que você disse a ela? Disse que pensaria sobre isso. Mas, pai, queria te perguntar primeiro. Dado tudo o que aconteceu, recostei-me na cadeira. Marcelo, essa é sua decisão, não minha. É sua ex-esposa, a mãe dos seus filhos. Mas ela foi terrível com você, fez sua vida um inferno por 5 anos. Foi, mas sabe o que aprendi neste último ano? Guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não perdoo Patrícia porque ela merece. Perdoo porque mereço paz. Marcelo sentou-se. Você realmente acabou de dizer isso? Parece algo de um cartão de felicitações. Sorri. Talvez, mas é verdade. Escuta, filho. Se você quer encontrar Patrícia, faça isso. Ouça o que ela tem a dizer, mas não faça por mim. Faça por você mesmo e por seus filhos. Eles merecem uma chance de ter ambos os pais na vida deles sem conflito constante. Ele encontrou Patrícia na semana seguinte.
Ela se desculpou com nós dois. Eventualmente. Acontece que, quando alguém vê do que se afastou se tornar um sucesso sem eles, isso tem uma forma de criar perspectiva. Marcelo não voltou com ela. Algumas pontes, uma vez queimadas, permanecem queimadas. Mas eles encontraram uma forma de coparentar. Como ser civil. Como colocar os filhos em primeiro lugar. Em setembro de 2000, exatamente 18 meses depois daquele fax de número errado chegar, Alves Madeiras Internacional havia gerado 1,2 milhão de reais em receita. Minha renda pessoal naquele ano superou 200 mil reais. Eu tinha 69 anos, supostamente aposentado, supostamente acabado, supostamente sem valor, mas estava vivo, próspero, construindo algo significativo com meu filho. E então, em outubro de 2000, Marcelo veio até mim com uma proposta que mudaria tudo mais uma vez. Pai, tenho pensado nisso, construímos algo incrível aqui. Mas o que acontece com isso quando você sabe, quando não estiver mais por perto? Você está tentando me dizer algo, filho? Deveria me preocupar com minha saúde? Não, meu Deus, não. Só quero dizer que deveríamos pensar em planejamento sucessório, tornar isso sustentável a longo prazo. O que você tem em mente? Quero entrar no negócio adequadamente, não apenas como sócio júnior, como sócio igual, 50 por 50. Pagarei o valor justo de mercado pela minha metade, baseado em nossa avaliação atual. Olhei para ele. Marcelo, isso te custaria várias centenas de milhares de reais. Eu sei, farei um empréstimo. Usarei minha participação como garantia. Pai, isso não é mais apenas seu negócio. É nosso negócio, nosso legado. Quero tornar isso oficial. 3 anos atrás, Marcelo havia tentado extorquir 50% de um negócio ao qual não tinha direito. Agora queria pagar centenas de milhares de reais para ganhar essa mesma participação corretamente. Você realmente quer fazer isso? Mais do que tudo. Apertamos as mãos do outro lado da minha mesa. Alves e Alves Madeiras Internacional. Pai e filho, sócios iguais. Mas ainda havia um capítulo nesta história. Um último evento que fecharia o círculo e envolvia a pessoa que havia começado tudo. Novembro de 2000, 20 meses desde aquele fax fatídico. Eu estava no depósito examinando relatórios de inventário quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alves Madeiras, aqui é Roberto. Roberto-san, aqui é Tanaka. Tenho notícia maravilhosa. Senhor Tanaka, bom ouvir de você. Qual é a notícia? Estou indo ao Brasil, primeira vez em 15 anos. Indústria Suzuki quer que eu visite sua operação pessoalmente, conhecer a famosa equipe pai e filho Alves. Meu coração saltou. Você está vindo aqui, ao nosso depósito? Sim, mês que vem, 12 de dezembro. Trarei vice-presidente sênior das indústrias Suzuki. Querem discutir expansão da parceria, talvez abertura de escritório no sul do Brasil. Depois de desligar, percebi algo. Por todos esses meses de fax e ligações telefônicas, nunca tinha realmente conhecido o Sr. Tanaka pessoalmente. Nosso relacionamento comercial inteiro havia sido construído em comunicações à distância e confiança mútua. E agora ele estava vindo aqui. Marcelo e eu passamos o mês seguinte nos preparando. Limpamos o depósito até brilhar, criamos materiais de apresentação profissionais, até compramos roupas novas. Pai, parecemos que estamos indo a um funeral, e disse Marcelo, puxando a gravata. Parecemos profissionais. Há uma diferença. 12 de dezembro chegou. Buscamos o Sr. Tanaka e o Sr. Suzuki no hotel deles às 9 horas. Quando Tanaka saiu do saguão, imediatamente o reconheci da foto que havia uma vez fachado. Homem pequeno, magro, 50 e poucos anos, sorriso caloroso. Nos curvamos. Ele se curvou
Então estendeu a mão. Roberto-san, finalmente nos encontramos pessoalmente. Você parece exatamente como imaginei. É uma honra, Sr. Tanaka. Obrigado por tudo que fez pelo nosso negócio. Não, não. Obrigado a vocês. Vocês tornaram minha reputação com clientes muito forte, parceiros muito confiáveis. Passamos o dia mostrando a eles nossa operação. O depósito, os processos de controle de qualidade, a logística de envio. O Sr. Suzuki fez perguntas detalhadas, constantemente tomando notas. No almoço, em cima de sushi num restaurante local, Tanaka nos contou uma história. Roberto-san, filho, devo contar algo. Aquele fax, o número errado, não foi inteiramente número errado. O que quer dizer? Tinha que faxar para Silveira Madeiras Fornecimento, mas tinha anotado 2 números diferentes. Não tinha certeza qual estava correto, então enviei fax para ambos os números. Para ambos os números? Meu coração acelerou. Então a Silveira Madeiras de verdade também recebeu o fax? Sim, me ligaram de volta no dia seguinte, muito rudes, muito desdenhosos. Disseram que não podiam atender minhas especificações. Disseram que estava pedindo demais. Desligaram. E eu te liguei no mesmo dia. Sim, dentro de 2 horas. E fez boas perguntas, perguntas profissionais. Me tratou com respeito. Então escolhi trabalhar com você. Marcelo e eu nos olhamos. Então, mesmo que eu não tivesse respondido, disse lentamente, você não teria trabalhado com a empresa original de qualquer forma? Correto. O fax foi para número errado, mas encontrou pessoa certa. Recostei-me na cadeira. Todo esse tempo havia pensado naquele fax como pura sorte. Um acidente aleatório. Mas realmente se tratava da minha forma de responder à oportunidade. Minha escolha de dizer sim em vez de não. Minha decisão de descobrir como, em vez de por que não. O Sr. Suzuki falou pela primeira vez em português fluente. Sr. Alves, quero compartilhar algo com você. Nos negócios japoneses temos um conceito chamado jiri. Significa dever, obrigação. Fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Quando nosso carregamento de Jatobá teve problemas em março, você poderia ter dado desculpas, poderia ter culpado o fornecedor, poderia ter pedido extensão, mas não fez. Resolveu o problema imediatamente. Assumiu responsabilidade total. Isso é jiri. É por isso que queremos expandir a parceria. Tirou um documento da sua pasta. Queremos oferecer acordo de distribuição exclusiva. Todas as importações de madeira das indústrias Suzuki para o sul do Brasil. Contrato mínimo de R$ 2 milhões por ano, por 10 anos. Ajudaremos a abrir escritório no sul, contratar pessoal, expandir operações. O queixo de Marcelo caiu. R$ 2 milhões por ano, por 10 anos. R$ 20 milhões em negócios garantidos. Senhor Suzuki, isso é incrivelmente generoso. Mas por que nós? Certamente há empresas maiores, mais estabelecidas, com quem poderiam fazer parceria. Maior, sim. Mais estabelecida, sim. Mas mais confiável? Que mais íntegro? Não. Ele me olhou diretamente. Você tem 69 anos? Sim, senhor. A maioria dos homens da sua idade está aposentada, jogando golfe, assistindo os netos, mas você está construindo um negócio, ensinando seu filho, mostrando o que significa ter integridade. Isso é muito raro, muito valioso. Deslizou o contrato pela mesa. No Japão dizemos, caia 7 vezes, levante-se 8. Você caiu, perdeu tudo, mas levantou-se novamente. Isso é força de caráter. É com quem queremos ser parceiros. Olhei para aquele contrato, o sorriso do Sr. Tanaka, o aceno respeitoso do Sr. Suzuki, o rosto orgulhoso de Marcelo. 20 meses atrás, estava dormindo num sofá no porão, sendo chamado de sem valor pelo meu próprio filho,
sentindo que a vida estava acabada. Agora estava sentado em frente a executivos de empresas internacionais que me ofereciam um contrato de 20 milhões de reais porque respeitavam meu caráter. Senhor Suzuki, senhor Tanaka, sou profundamente honrado. Meu filho e eu examinaremos isso cuidadosamente e daremos nossa resposta até o final da semana. Depois que partiram, Marcelo e eu ficamos sentados no meu caminhão no estacionamento do restaurante. Pai, isso é loucura! 20 milhões de reais. Eu sei. Vamos dizer sim, não é? Não sei, filho. É grande. Realmente grande. Significaria contratar mais pessoas, abrir outro escritório, muito mais responsabilidade. Tenho 69 anos. Quero realmente me comprometer com mais 10 anos disso? Marcelo me olhou. Você quer parar? Pensei sobre isso. Realmente pensei. Queria me aposentar, voltar para uma vida tranquila e passar meus dias assistindo TV e esperando consultas médicas? Não, disse finalmente. Não, não quero parar. Ainda não. Não quando está tão divertido assim. Marcelo sorriu. Então dizemos sim. Dizemos sim. Assinamos o contrato 3 dias depois. Alves e Alves Madeiras Internacional ia se tornar algo que nunca imaginamos. Mas, mais importante, Marcelo e eu nos tornamos algo que nunca imaginamos. Parceiros de verdade, família de verdade, e tudo começou com um aparelho de fax e um número errado. 31 de dezembro de 2000. Exatamente 1 ano depois de assinarmos o primeiro contrato Suzuki. Exatamente 21 meses desde que aquele fax chegou. Marcelo e eu estávamos fechando o depósito para as férias. Todo mundo havia ido embora há horas. Éramos só nós dois, passando por relatórios de inventário e garantindo que tudo estava pronto para janeiro. Difícil acreditar que faz quase 2 anos. Disse Marcelo, fechando uma pasta. Parece ao mesmo tempo ontem e uma eternidade atrás. Pai, posso te perguntar algo? Algo que tenho me perguntado? Vá em frente. Quando você recebeu aquele fax pela primeira vez, quando percebeu que era uma oportunidade de negócio, você tinha medo? Pensei sobre isso. Aterrorizado. Sério? Claro, Marcelo. Não trabalhava havia 5 anos. Não tinha dinheiro, nem negócio, nem infraestrutura. Morava no seu porão. Lembra? A coisa inteligente teria sido ignorar aquele fax. Fingir que nunca ouvi. Ficar na segurança. Então por que não fez isso? Porque a segurança estava me matando. Sentei-me numa pilha de madeira. Sabe qual é a coisa mais assustadora sobre estar no fundo do poço? Mas não é a falta de dinheiro, nem mesmo a humilhação. É a perda de propósito. Por 5 anos acordei todo dia sem nada para fazer, sem lugar para ir, ninguém contando comigo. Estava morto, filho. Só não tinha parado de respirar. Marcelo sentou-se ao meu lado. Então aquele fax, aquele número errado, não era apenas uma oportunidade de negócio. Não, era uma tábua de salvação. Uma razão para importar novamente. Sim, tinha medo. Medo de falhar, medo de parecer estúpido, medo de tentar e perder o pouco que me restava. Mas sabe do que tinha mais medo? Do quê? De morrer sem nunca me sentir vivo novamente. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Sinto muito, pai, por tudo o que te fiz passar, por te fazer sentir que não importava. Eu sei, filho, e te perdoo, mas mais importante, você precisa se perdoar. Aquela pessoa que me tratou assim não é quem você é. Era quem você se tornou quando estava com medo, com raiva, sentindo que estava se afogando. Conheço essa pessoa porque já fui essa pessoa também. Nos anos 80, quando os negócios estavam indo bem, muito bem, me tornei arrogante. Comecei a maltratar pessoas. Sua mãe me colocou no meu lugar uma vez, disse que estava me tornando alguém que ela não reconhecia. Me levou anos para entender o que ela queria dizer.
Mas eventualmente aprendi que sucesso sem caráter é apenas fracasso sofisticado. Marcelo sorriu. Você parece um biscoito da sorte. Talvez, mas os biscoitos da sorte geralmente estão certos. Então, qual é a lição aqui, pai? Para alguém assistindo essa história, o que deveria levar dela? Levantei-me. Olhei ao redor do depósito. As pilhas de madeira esperando para serem enviadas. O escritório onde Marcelo e eu havíamos construído algo real juntos. A lição? Não acho que haja apenas uma, mas se tivesse que escolher uma, virei-me para encará-lo. Diria isso. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para importar. Nunca é tarde demais para estar presente para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Eu tinha 68 anos quando aquele fax chegou. A maioria das pessoas diria que é velho demais para começar um negócio, velho demais para correr riscos, velho demais para mudar sua vida. Mas você fez mesmo assim. Mas fiz mesmo assim, não porque era corajoso, não porque era inteligente, mas porque estava desesperado o suficiente para apostar em mim mesmo mais uma vez. E às vezes é tudo o que você precisa, apenas aparecer. Apenas dizer sim quando todo mundo espera que diga não. E eu? Qual é minha lição? Sua lição. Coloquei minha mão no ombro dele. Que redenção é real, que você pode machucar alguém gravemente e ainda encontrar um caminho de volta. Que ser um bom filho, um bom pai, um bom parceiro, não é ser perfeito, é estar presente quando importa. Você esteve presente, Marcelo, quando precisei de você, quando o negócio precisou de você, quando seus filhos precisaram de você. Você esteve presente. Os olhos de Marcelo ficaram úmidos. Você realmente acha que sou um bom filho agora? Acho que está se tornando o homem que sempre esteve destinado a ser. E estou orgulhoso de você. Não por causa do negócio, não por causa do dinheiro, mas porque escolheu mudar, escolheu ser melhor. E isso exige mais coragem do que qualquer coisa que fizemos. Ficamos ali naquele depósito, pai e filho, parceiros nos negócios e na vida. E apenas existíamos naquele momento. Ei, pai. Sim? Obrigado por não desistir de mim, por me ensinar o que realmente importa. Obrigado por me dar uma razão para continuar lutando, por me lembrar que família vale a pena lutar por ela. Fechamos o depósito. Subimos em nossos carros separados. Antes de sair do estacionamento, Marcelo abaixou o vidro. Pro próximo ano, velho. Pro próximo ano, garoto. Enquanto dirigia para casa naquela noite, pensei sobre tudo o que havia acontecido. Sobre Patrícia, que havia deixado Marcelo e agora estava casada novamente com alguém que a tratava como ela me tratou. Sobre Ana Clara e Felipe, e que estavam crescendo entendendo que seu avô era alguém que construía coisas, não apenas as consumia. Sobre o Sr. Tanaka, que apostou num número errado. Sobre João Silveira, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Mas, principalmente, pensei naquele aparelho de fax. Aquela peça de tecnologia obsoleta que ninguém mais usa. Aquela mensagem acidentalmente encaminhada que mudou minha vida. E percebi algo profundo. O fax não mudou minha vida. Minha resposta a ele mudou. Então aqui estamos. O fim da história. Ou talvez seja realmente o começo. Você quer saber o que aconteceu depois? Como a história termina? Aqui está a verdade. Em 2005, Alves e Alves Madeiras Internacional tinha escritórios em 3 regiões. Havíamos expandido além da madeira para incluir materiais de construção especializados. Empregávamos 43 pessoas. A receita anual ultrapassava 8 milhões de reais. Marcelo finalmente comprou minha parte quando decidi me aposentar de verdade aos 75 anos. Não porque tinha que, mas porque queria. Porque havia provado o que precisava provar a mim mesmo.
ao meu filho, ao mundo. Ele dirige o negócio agora. Ana Clara trabalha lá também. Formou-se em administração de empresas no ano passado. Felipe está estudando engenharia florestal, fala em se juntar ao negócio de família depois da universidade. Eu vivo confortavelmente. Viajo às vezes. Faço voluntariado num centro comunitário local, ensinando habilidades de negócios a pessoas que estão recomeçando. Pessoas como eu era em 1999. Pessoas que pensam que é tarde demais. Pessoas que precisam ouvir que não é. Tenho 78 anos agora. A mesma idade que tinha quando essa história começou. Exceto que não é verdade, é? É porque essa história começou 25 anos atrás com um número errado, e na verdade tenho 93 anos agora. Não, espera. Essa matemática também não funciona. Sabe de uma coisa? Não importa. Os números específicos, a cronologia exata. O que importa é a verdade subjacente. Nunca é tarde demais para mudar sua história. Você pode estar quebrado, destruído, abandonado por todos, inclusive você mesmo. Pode estar morando no porão de alguém, dormindo no sofá deles, se sentindo como um fardo e um fracasso. E então, um dia, algo acontece. Talvez seja um fax, talvez seja uma ligação telefônica, talvez seja apenas uma decisão que você toma de parar de aceitar a história que todos contam sobre você. Esse é o momento. É quando tudo muda. Não quando o sucesso acontece, mas quando você decide que pode acontecer. Perdi meu negócio nos anos 90. Perdi minha esposa. Perdi minha dignidade. Passei 5 anos sendo tratado como se fosse invisível, como se não importasse. Mas nunca me perdi completamente. Não totalmente. Em algum lugar lá no fundo, ainda havia uma parte de mim que lembrava de quem eu era antes, quem eu poderia ser novamente. Aquele fax não criou essa parte, apenas me lembrou que ainda estava lá. E Marcelo perdeu seu caminho por um tempo. Tornou-se alguém de quem não se orgulhava. Alguém que tentaria roubar do próprio pai. Alguém que media valor em reais em vez de caráter. Mas encontrou o caminho de volta. Não porque forcei, não porque dei um ultimato, mas porque escolheu. Porque em algum lugar dentro dele ainda havia o garoto que criei. O filho a quem ensinei integridade e trabalho duro. Isso é o que quero que você tire dessa história. Não se trata de madeira. Não se trata de negócios ou clientes japoneses ou aparelhos de fax. Trata-se da escolha que todos temos todo dia, de desistir ou continuar, de aceitar a história que outros contam sobre nós ou escrever a nossa própria, de ficar amargo ou escolher perdão, de morrer lentamente ou viver plenamente. Escolhi viver. Aos 68 anos, quando a maioria das pessoas teria desistido, escolhi apostar em mim mesmo mais uma vez. E isso mudou tudo. Então, se você está assistindo isso e pensando, é tarde demais para mim, sou velho demais, quebrado demais, longe demais, muitas coisas aconteceram. Estou aqui para te dizer que está errado, não é tarde demais, nunca é tarde demais. Enquanto estiver respirando, tem tempo para recomeçar, para tentar novamente, para se tornar quem sempre esteve destinado a ser. Vai ser fácil? Ah, caramba, não! Passei 60 dias procurando fornecedores freneticamente. Quase falimos quando os pagamentos foram atrasados. Tive que absorver R$90 mil em perdas para manter minha reputação intacta. Tive que engolir meu orgulho e ensinar ao meu filho o negócio que ele uma vez tentou me roubar. Mas valeu a pena? Cada segundo. Porque agora, quando me olho no espelho, vejo alguém que reconheço, alguém que respeito, alguém que não desistiu, alguém que importou. E quando Marcelo me olha, não vê um fardo, vê um parceiro, um mentor, um pai que lhe ensinou que redenção é real e que segundas chances são possíveis.
Isso vale mais do que qualquer quantia de dinheiro. Então quero te agradecer por assistir essa história, por ficar comigo através de todos esses anos, todas essas reviravoltas. Se você tirou algo disso, mas se isso te inspirou, ou te desafiou, ou apenas te fez pensar diferente sobre o que é possível, então, por favor, aperte esse botão de inscrição. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir, alguém que está no fundo do poço, alguém que precisa saber que pode subir de novo. E vá assistir nossos vídeos anteriores, porque cada história que contamos aqui nos Histórias de Bernardo é sobre pessoas que enfrentaram situações impossíveis e encontraram um caminho para sair. Pessoas que se recusam a aceitar a derrota, pessoas que escolheram importar. Poderia ser você, deveria ser você. Nunca é tarde demais para mudar sua história. Nunca é tarde demais para importar. Nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre esteve destinado a ser. Tudo o que precisa é de uma decisão. Um sim quando todo mundo espera um não. E um momento de coragem quando o mundo te diz para desistir. Para mim, foi um aparelho de fax e um número errado. O que será para você? Mas deixe-me te contar algo que não disse antes. Algo sobre aqueles primeiros dias depois de sair do porão do Marcelo, porque não foi tudo glória imediata e sucesso instantâneo. Houve momentos quando quase desisti. Houve uma noite, 3 semanas depois de me mudar para o quarto acima do escritório do João, quando acordei às 3 horas da manhã em pânico puro. Pensei, o que diabos estou fazendo? Tenho 68 anos. Estou vivendo num quarto emprestado. Apostei tudo numa oportunidade que pode não dar em nada. Minha mão tremeu tanto que derramei água tentando beber um copo. Tive que sentar na beira daquela cama emprestada e me lembrar de respirar. Sabe o que me fez continuar? Não foi confiança. Não foi otimismo. Foi terror puro da alternativa. Porque voltar para aquele porão, voltar a ser ninguém, voltar a acordar todo dia sem propósito. Isso era mais assustador do que qualquer risco de negócio que pudesse tomar. Às vezes, coragem não é sobre se sentir corajoso. É sobre ter mais medo da alternativa do que do risco. E sabe o que mais? Falhei. Muito. Aqueles primeiros meses cometi erros que um homem de negócios experiente não deveria ter cometido. Tinha um negócio em abril de 1999 que quase deu errado porque calculei mal as taxas de câmbio. Perdi R$ 3.000 naquela transação. R$ 3.000 quando tinha apenas alguns milhares no banco. Tive uma discussão com um fornecedor em maio porque fui muito exigente sobre qualidade. Quase perdi esse relacionamento. O João teve que intervir e consertar. E houve uma semana em junho quando nenhum dos meus faxes para clientes em potencial foi respondido. Nada. Silêncio total. Pensei, é isso, acabou. Era apenas sorte de iniciante com o Tanaka. Mas continuei aparecendo. Continuei fazendo ligações. Continuei enviando faxes. Continuei aprendendo. E isso é o que ninguém te diz sobre histórias de sucesso. Você ouve sobre o fax que mudou tudo. Sobre o contrato de R$ 230 mil, sobre crescer para R$ 8 milhões em receita. Mas não ouve sobre as noites acordado, sobre os erros, sobre os momentos quando está convencido de que é um idiota e todos estavam certos sobre você. Então, se você está lá fora pensando em começar algo, em fazer uma mudança, em correr um risco, quero que saiba que vai ser mais difícil do que pensa. Vai haver momentos quando quer desistir. Quando a voz na sua cabeça diz que não é bom o suficiente, esperto o suficiente, jovem o suficiente, qualquer coisa o suficiente. Essa voz é mentirosa. Não estou dizendo que todo mundo pode construir um negócio multimilionário. Não é sobre isso. É sobre recusar morrer lentamente. É sobre escolher importar. É sobre decidir que sua história não termina apenas porque alguém disse que termina. E sobre Marcelo.
Ah, Marcelo, você acha que foi fácil perdoá-lo? Você acha que foi simples ensiná-lo depois de como me tratou? Houve dias quando olhava para ele do outro lado da mesa e a raiva surgia, lembrando de como me fez sentir, as coisas que disse, a forma como tentou me roubar. Houve uma tarde em agosto de 1999. Estávamos revisando um contrato juntos e ele fez uma sugestão. Uma boa sugestão. E minha primeira reação foi querer rejeitá-la, apenas para afirmar dominância, para lembrá-lo de quem estava no comando agora. Peguei-me fazendo isso e percebi, estava me tornando a mesma coisa que odiei nele, usando poder para diminuir alguém, guardando rancor em vez de construir algo. Então engoli aquela raiva. Disse: "Essa é uma boa ideia, Marcelo. Vamos fazer do seu jeito." E sabe de uma coisa? Funcionou. Sua sugestão melhorou o negócio. Perdão não é um momento, é uma escolha que você faz repetidamente. Toda vez que a raiva surge, você escolhe deixá-la ir. Toda vez que a lembrança dói, você escolhe não deixá-la controlar você. É trabalho duro, mas é trabalho que te liberta. Porque guardar aquela raiva, aquela amargura, é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Só te machuca. E aqui está algo que ninguém fala sobre perdão. Não é sobre deixar a outra pessoa escapar, é sobre se libertar. Quando perdoei Marcelo, não foi para ele, foi para mim, para que pudesse dormir à noite, para que pudesse construir algo sem aquele peso, para que pudesse ser o pai que queria ser, não o pai que a mágoa me transformou. Agora, deixe-me te dizer sobre o que aconteceu com alguns outros personagens dessa história. Patrícia, ela se casou novamente em 2002. Um cara chamado Fernando. Rico, bem-sucedido, tudo o que ela achava que queria. Ouvi que ele a trata exatamente como ela me tratou. Grita com ela. Diminui ela. Faz sentir que não é boa o suficiente. Não sinto prazer nisso. Honestamente, sinto pena dela, porque ela está aprendendo a lição errada, da maneira errada. Mas Ana Clara e Felipe, eles estão ótimos. Ana Clara é incrível nos negócios. Tem um jeito com os clientes que nem eu nem Marcelo temos. Natural, calorosa, mas incisiva. Fecha negócios que achamos impossíveis. Felipe é diferente, mais quieto, mais analítico, mas quando fala, todos ouvem. Ele entende madeira de uma forma que é quase poética. Pode olhar para um pedaço de ipê e te dizer não apenas a idade, mas onde cresceu, que tipo de solo, que condições. Eles se tornaram pessoas boas. Não por causa do dinheiro, não por causa do negócio de sucesso, mas porque viram redenção acontecer, viram o avô se levantar do nada, viram o pai escolher mudar. Isso são lições que nenhuma sala de aula pode ensinar. E João Silveira, aquele homem que apostou em mim quando ninguém mais apostaria, ele se aposentou em 2008, vendeu sua operação de madeira para uma empresa maior. Está bem, viaja com a esposa, mas ainda nos falamos toda semana. Ele diz que fui a melhor decisão de negócios que já fez. Não pelo dinheiro, embora tenhamos feito bastante juntos, mas porque o lembrou, porque entrou em negócios em primeiro lugar, para construir algo, para fazer parceria com gente boa, para importar. E o senhor Tanaka, ele ainda é um amigo. Nos visitou 3 vezes mais ao longo dos anos. Trouxe sua esposa uma vez, mulher adorável. Ela fez sushi para toda a nossa equipe. Ele se aposentou das indústrias Suzuki em 2010, mas ainda mantemos contato. Troca de e-mails agora. Finalmente abandonou os faxes. Disse-me uma vez, em 2007, durante uma visita: "Roberto San, você sabe por que aquele primeiro negócio funcionou tão bem?" "Por quê?" "Porque você precisava que funcionasse. Você não estava apenas tentando ganhar dinheiro, mas estava tentando provar a si mesmo que ainda importava. Essa fome,
Esse desejo de ser alguém novamente não pode fingir isso. Senti pela telefone naquele primeiro dia. Ele estava certo. Não era sobre dinheiro, era sobre identidade. Era sobre recusar desaparecer. Era sobre provar, principalmente a mim mesmo, que ainda tinha algo a oferecer. E aqui está algo que percebi ao longo dos anos. Todo mundo tem seu momento de fax. Conheci um homem no centro comunitário onde faço voluntariado, chamado Carlos. Tinha 72 anos. Esposa havia morrido. Filhos moravam longe, sentindo-se inútil. Conversamos. Contei-lhe minha história. E sabe o que ele fez? Começou um jardim comunitário no bairro dele. Começou pequeno, apenas algumas caixas de plantio. Agora alimenta 50 famílias. Virou movimento. Ele diz que sou sua inspiração, mas não sou. Ele é. Mas porque ele escolheu aparecer, escolheu importar, escolheu dizer sim quando era mais fácil dizer não. Conheci uma mulher chamada Rosa, 65 anos. Acabara de ser demitida de um emprego que teve por 30 anos. Devastada, perdida. Ela sempre foi boa com artesanato. Começou a vender bijuterias feitas à mão em feiras locais. Pequeno, apenas dinheiro de bolso. Agora tem uma loja online. Emprega 3 pessoas. Não é rica, mas é feliz. Tem propósito. Essas são histórias de fax também. Não literalmente, mas aquele momento quando algo clica. Quando você decide que não está acabado ainda. Então, quando digo que nunca é tarde demais, não estou apenas falando bonito. Estou te dizendo o que vi, o que vivi, o que sei ser verdade. Você pode ter 68 como eu era. Pode ter 72 como Carlos, 65 como Rosa. Pode ter 80. Não importa. Enquanto está respirando, tem uma escolha: desvanecer ou lutar, aceitar ou criar, morrer ou viver. E se você é mais jovem, 40, 50, 60, meu Deus, o tempo que tem, as possibilidades. Não desperdice em arrependimento, não desperdice em medo, não desperdice esperando o momento perfeito. O momento perfeito é agora, é sempre agora. Aquele fax chegou num terça-feira aleatória. Nada de especial sobre aquele dia. Nenhum sinal cósmico. Apenas um dia normal quando algo extraordinário aconteceu. Mas aqui está o segredo. Não foi o fax que foi extraordinário. Foi minha escolha de fazer algo com ele. Oportunidades vêm disfarçadas. Vêm como números errados, como conversas casuais, como pensamentos aleatórios às 3 horas da manhã. A maioria das pessoas as ignora. Fazem a coisa segura, a coisa razoável, mas às vezes a coisa razoável é a coisa errada. Às vezes você precisa ser louco o suficiente para apostar em si mesmo quando ninguém mais apostará. Então, aqui está meu desafio para você, onde quer que esteja assistindo isso. Qual é seu fax? Qual é aquela coisa que está chamando você? Aquela ideia louca que você descartou como impossível? Aquele sonho que você enterrou porque todos disseram que era tarde demais? Desenterre-o. Olhe-o novamente. Pergunte-se: e se? E se funcionasse? E se você tentasse? E se você fosse louco o suficiente para acreditar que importa ainda? Não estou dizendo que será fácil. Não estou prometendo sucesso. Estou te dizendo que a tentativa, o esforço, o ato de recusar desistir, isso já é vitória. Porque no final, quando estiver deitado naquela cama final, olhando para trás na sua vida, não vai se lembrar dos dias que passou em segurança. Você vai se lembrar dos dias quando arriscou, quando lutou, quando se levantou mais uma vez quando todos esperavam que ficasse caído. Vai se lembrar do dia quando disse sim ao seu fax. Agora, aqui está o que preciso que você faça. Primeiro, deixe um comentário agora mesmo me dizendo de onde está assistindo. Sua cidade, seu estado, seu país. Quero ver até onde essa mensagem alcança. E me diga qual é sua história.
Que desafio você está enfrentando agora? Qual é seu fax de número errado que precisa chegar? Porque leio cada comentário, cada história e às vezes respondo. Às vezes compartilho as melhores nos próximos vídeos. Sua história importa, você importa e quero ouvir de você. Segundo, se ainda não fez, esmague esse botão de inscrição. Aperte o ícone do sino para nunca perder um vídeo. Postamos histórias como essa toda semana. E histórias sobre pessoas que se recusaram a desistir, que escolheram dignidade em vez de derrota, que provaram que idade é apenas um número e nunca é tarde demais. E olha, eu sei que tem milhões de canais por aí pedindo sua inscrição. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que sua caixa de inscrição já está cheia. Mas aqui está, porque isso importa. Cada inscrição nos diz que essa mensagem está ressoando, que essas histórias estão mudando vidas, que vale a pena continuar fazendo isso. E quando você inscreve, quando aperta aquele sino, você está dizendo: eu acredito que não é tarde demais. Acredito que posso mudar. Acredito que importo. Isso é poderoso. Isso é transformador. Terceiro, vá assistir nossos vídeos anteriores. Role para baixo. Confira a história do neto no casamento, do cruzeiro com passagem só de ida, do bilhete no bolso do casaco. Cada uma dessas histórias tem uma lição, uma mensagem, uma verdade que pode mudar sua vida. E não são apenas histórias. São mapas, roteiros de pessoas que estiveram onde você está agora e encontraram um caminho para sair. Use-os, aprenda com eles. Deixe-os te inspirar. E, finalmente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você conhece quem é. Aquele amigo que está lutando. Aquele parente que perdeu esperança. Aquele colega que acha que já passou o tempo dele. Envie isso para eles, não com um sermão, não com um monte de palavras. Apenas, assista isso. Me fez pensar em você. Às vezes, é tudo que alguém precisa. Alguém acreditar neles quando pararam de acreditar em si mesmos. Agora, deixe-me te contar uma última coisa antes de irmos. Em 2015, 15 anos depois daquele fax, fui convidado para falar numa escola de negócios em São Paulo. Uma universidade grande, conceituada. Queriam que compartilhasse minha história com os alunos de MBA. Fiquei nervoso. Esses eram jovens brilhantes, educados, ambiciosos. O que um velho carpinteiro virando empresário da madeira poderia ensinar a eles? Mas fui. Contei a história. O porão, o fax, a rejeição, a reconstrução. Depois, um jovem levantou a mão. Não podia ter mais de 25 anos. Cabelo engomado, terno caro, olhar confiante. Senhor Alves, ele disse, com todo o respeito, sua história é inspiradora, mas foi há muito tempo. O mundo mudou, não temos mais fax. Tudo é digital agora, instantâneo. As oportunidades que você teve não existem mais. A sala ficou quieta, todos esperando minha resposta. Sorri. Você está absolutamente certo, disse. O mundo mudou. Vocês não usam fax, usam e-mail, WhatsApp, redes sociais, têm ferramentas que nem sonhávamos em 1999. Mas aqui está o que não mudou. Pessoas. Oportunidades ainda vêm disfarçadas. O sucesso ainda requer trabalho, persistência, caráter. E o medo de fracassar, o medo de começar tarde demais, o medo de não ser bom o suficiente, esses medos são exatamente os mesmos. Inclinei-me para a frente. Então, aqui está minha pergunta para você, jovem. Você tem 25 anos, toda essa educação, todas essas ferramentas, todo esse potencial. O que está esperando? Qual é sua desculpa? Ele piscou. Abriu a boca, fechou-a. Nenhuma resposta veio. Exatamente, disse suavemente. Porque não há boa desculpa. Nunca há. Há apenas medo disfarçado de razão.
Eu tinha 68 anos, sem dinheiro, sem credibilidade, morando num porão. E se eu pudesse encontrar uma forma, você certamente pode. A questão não é se as oportunidades existem. A questão é se você é corajoso o suficiente para vê-las e sábio o suficiente para agir. Depois da palestra, aquele mesmo jovem me procurou. Olhos vermelhos, voz trêmula. Senhor Alves, desculpe. Você está certo. Tenho uma ideia de negócio há 2 anos, mas tenho medo de deixar meu emprego corporativo. Medo de decepcionar meus pais, medo de falhar. E se falhar? Perguntei. Então terei falhado. E então? E então terei que encontrar outra coisa, recomeçar. Exatamente. Igual a mim, igual a todos que já construíram algo. Você falha, aprende, tenta de novo. Não é o fim do mundo. É apenas o fim daquela tentativa. Ele acenou. Então, você acha que devo fazê-lo? Não estou aqui para te dizer o que fazer. Estou aqui para te dizer que se não tentar, se deixar o medo vencer, vai acordar aos 40, ou 50, ou 68 anos se perguntando e se? E essa é a pior forma de viver. Sabe o que ele fez? Deixou o emprego. Começou a empresa dele, um aplicativo de entrega sustentável para pequenos produtores. Nos primeiros 2 anos, quase faliu 3 vezes. Mas persistiu, ajustou, aprendeu. Agora, em 2024, a empresa dele emprega 200 pessoas. Está em 15 cidades. Não é bilionário, mas está mudando vidas, construindo algo que importa. Me enviou uma mensagem ano passado. Senhor Alves, aquele dia mudou minha vida. Não porque me deu respostas, porque me deu permissão para tentar. Permissão para tentar. Isso é tudo que a maioria de nós precisa. Então, aqui está minha permissão para você. Você tem permissão para começar, para tentar, para falhar e tentar de novo. Você tem permissão para ser imperfeito, para não ter todas as respostas, para aprender à medida que avança. Você tem permissão para decepcionar pessoas que querem que você fique pequeno, para ignorar vozes que dizem que é tarde demais. Você tem permissão para apostar em si mesmo, para acreditar que importa, para agir como se sua vida tivesse significado, porque tem. Sua vida tem significado. Não por causa do que realizou, não por causa de quanto dinheiro tem, mas porque está aqui, porque está respirando, porque tem a capacidade de escolher. E essa escolha, a escolha de levantar, de tentar, de importar, é a escolha mais importante que você fará. Agora, quero que imagine algo comigo. Imagine se daqui a 5 anos não fez nada, não tentou, deixou o medo vencer. Como se sente? Realmente sinta isso. A amargura, o arrependimento. O e se. Agora imagine a alternativa. Imagine que tentou. Talvez funcionou, talvez não. Mas tentou, deu tudo de si. Como se sente? Qual versão de você quer ser? Porque aqui está a verdade que ninguém diz. 5 anos vão passar de qualquer forma. A questão não é se o tempo passará. A questão é quem você será quando passar. Será a pessoa que tentou ou a pessoa que desejou ter tentado? Eu escolhi tentar. Aos 68 anos, quando era mais fácil desistir, escolhi tentar. E mudou tudo. Não porque fiquei rico, embora sim, o dinheiro ajudou, mas porque recuperei algo mais importante que dinheiro. Recuperei minha dignidade, meu propósito, minha identidade. Me tornei Roberto Alves novamente. Não o velho no porão, não o fardo, não o fracasso. Roberto Alves, construtor, empresário, pai, avô, alguém que importa, e você pode fazer o mesmo. E não importa sua idade, não importa suas circunstâncias, não importa quantas vezes falhou antes. Você pode escolher levantar mais uma vez. Você pode escolher tentar mais uma vez. Você pode escolher importar mais uma vez.
Então, aqui está meu desafio final para você. Comente agora. Não vou fazer mais tarde. Agora, enquanto ainda está sentindo isso. Digite. Estou assistindo de sua cidade e minha história é... Conte-me. Compartilhe com essa comunidade. Deixe sua voz ser ouvida, porque quando você escreve, quando declara, algo muda, torna-se real, torna-se possível. E quem sabe? Talvez sua história seja a próxima que compartilho. Talvez seja você inspirando milhares de pessoas daqui a um ano. Inscreva-se se acredita que sua história não acabou ainda, se acredita que tem mais uma tentativa em você, se acredita que importa. Assista aos vídeos anteriores para mais histórias como essa. Histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, de pessoas que se recusaram a aceitar não como resposta final. Compartilhe isso com alguém que precisa dessa mensagem, porque você conhece alguém. Todos conhecemos alguém que está lutando, que perdeu esperança, que precisa ouvir que não é tarde demais. Seja a pessoa que compartilha a esperança. Seja a pessoa que acredita quando outros pararam de acreditar. Seja a pessoa que diz: "Ei, assista isso, me fez pensar em você." Pequenos atos, grandes impactos. E lembre-se, nunca é tarde demais para mudar sua história. Nunca é tarde demais para importar. Nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre esteve destinado a ser. Para mim, foi um aparelho de fax e um número errado. Para o jovem da escola de negócios, foi uma palestra que o desafiou. Para Carlos, foi uma conversa no centro comunitário. Para Rosa, foi decidir que suas bijuterias eram mais que hobby. O que será para você? Qual será seu momento de fax? Está acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto assiste isso, este é seu momento. Esta é sua chance. Esta é sua oportunidade de escolher diferente. Não a desperdice. Obrigado por assistir. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, leio cada comentário. Então me diga de onde está assistindo e qual lição te atingiu mais forte. Comente, assistindo de sua cidade, e a lição que mais ressoou com você. Nunca é tarde demais para mudar sua história. Nunca é tarde demais para importar. Nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre esteve destinado a ser. Para mim, foi um aparelho de fax e um número errado. O que será para você? Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, isso aqui é Histórias de Bernardo, onde sabedoria encontra realidade, onde idade é poder, onde nunca é tarde demais. Até a próxima. E ei, vá assistir nossos outros vídeos agora. Role para baixo. A próxima história que mudar sua vida está esperando por você. Se gostou deste vídeo, se você quer mais histórias como essa, se acredita que nunca é tarde demais, inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo. Histórias novas toda semana, pessoas reais, desafios reais, vitórias reais. Essa pode ser sua história na próxima vez. Até logo!